a alimentação tem um impacto gigante na fibromialgia, né? A gente sabe. Assim como outras coisas também, a suplementação é algo que pode ajudar muito. Então, fala pra gente um pouco de como que você vê essa relação entre alimentação e fibromialgia, Juliana. Bem, a alimentação está relacionada com absolutamente tudo no nosso organismo. Quando a gente está falando do paciente fibromialgico, que tem acometimento em diversas áreas, como a doutora Mariana mesmo falou, no psicológico, no sono, na percepção da dor, isso fica ainda mais evidente, ainda mais importante da gente prestar atenção mesmo no que está se alimentando, porque a sua alimentação, se você sofre de fibromialgia, é um remédio para você, né? Para você dormir bem, é importante que você tenha uma alimentação bacana. Para o seu emocional tá legal, você precisa ter atenção com isso também. E se você sente dor, você, mais que qualquer pessoa, tem que priorizar alimentos anti-inflamatórios, que vão servir como um remédio mesmo, né? E os inflamatórios, tá? De uma maneira em geral. Para você estar dormindo bem, não necessariamente vai ser só o que você vai comer, mas tem que prestar atenção no horário que você vai estar se alimentando. Porque eu vejo muito paciente que come bem, mas come na hora errada, né? Então, você pode até ter um suco, uma rica em frutas, legumes, verduras, bem diversificada, mas se você colocou ela 1 hora antes do seu sono, você já prejudicou seu sono. Se você tem fibromialgia e prejudicou seu sono, no dia seguinte você vai ter dor. Então, não é só sobre o que você vai comer, e sim prestar atenção em todos esses componentes, né? Qual horário que eu vou comer, que grupos eu vou associar de alimentos, tudo isso vai ser muito importante na conduta do paciente fibromialgico. Achei muito legal isso que você falou, essa questão do horário, né, Ju? Porque, de fato, é uma coisa que nem sempre a gente... Eu vou até começar a comentar isso com meus pacientes. De fato, eu nem sempre comento isso com meus pacientes. E faz muita diferença mesmo, né? Como você falou, o distúrbio do sono, ele faz parte da síndrome fibromialgica, né? Então, se a gente tem mais uma coisa colaborando para prejudicar o sono, bem complicado mesmo. Você falou um pouco, né? Eu achei legal também que você falou um pouco sobre alimentação inflamatória e anti-inflamatória. Tem alguma coisa assim que você acha que é um alimento que a gente, paciente fibromialgico, que ele tem que tirar da mesa dele? Tem vários. Fala Assim, três. dá pra gente generalizar, tá? Mas vamos falar de forma ampla aqui. Os alimentos industrializados, mas eu não vou deixar tão vago assim, né? Porque industrializado a gente tem muita coisa aí. Mas vamos colocar o álcool, né? É bem inflamatório. De industrializado, de outra forma, seria os laticínios, principalmente industrializados, o leite, não só a lactose mesmo, o leite em si, excesso de queijos, requeijão e fritura. Fritura, óleo, alimento que passou ali por aquele procedimento químico de fritura. Isso é extremamente inflamatório para o nosso organismo. Em alguns casos, a gente poderia falar do glúten também, mas isso é mais relativo, né? Isso é mais relativo, vai mais de organismo para organismo. Tem pacientes que têm mais sensibilidade, outros menos, mas de forma geral o glúten também ele acaba piorando o quadro de dor por ter um caráter inflamatório em geral. E o açúcar? Meu Também. Deus. Você pediu 3, eu já Sobra. falei 4. Eu vou citar todos aqui. Mas com certeza o açúcar, principalmente o industrializado, né? Aquele que vem na fruta é um pouco mais tranquilo se a gente está falando de um paciente que não tem uma diabetes associada, que não tem outro problema de saúde, simplesmente a fibromialgia. Ele é benéfico nesse caso, né? Até porque as frutas mesmo têm um caráter anti-inflamatório. Então, não é só questão de levar em consideração se vai ter açúcar ou não.
O que mais vai ter ali? Vai ter antioxidante, vai ter vitamina, vai ter mineral, isso vai trazer algum benefício? Não. Mas agora, o açúcar do chocolate, por exemplo, ao leite, sem dúvidas. Esse vai ser prejudicial para o paciente fibromialgico e para o resto da população também, né? Para as outras pessoas também. Nós temos que montar, sabe o que? Um esquema de ração, né? Porque não pode porra nenhuma, né? Ó, tirou o leite, tirou o açúcar industrializado, as frutas de forma moderada, tirou... Mas o que você tirou? Álcool, Glúten, glúten. leite. O álcool, Não, mas glúten. não é bem isso, assim, né? As frutas, claro, tudo em moderação. Mas eu costumo falar que, assim, se você vai ter uma chance muito pequena de errar se em vez de ir no supermercado, você for na feira, da rua de trás, da sua casa. A chance vai ser muito menor de você tá pecando ali, porque você está comendo comida vinda da terra, comida de verdade. Né? É diferente daquele tipo de açúcar que a gente comentou aqui, de um chocolate, por exemplo, de um cereal, de um biscoito, de um bolo, né? É totalmente diferente. Mas não é para cortar tudo, jamais. Não, a gente, né, não teria nem a nossa nutrição. É para poder conseguir entender o que aquele alimento está te trazendo nutricionalmente falando. Me traz ferro, me traz magnésio, me traz selênio. O que me traz? Ou só vai trazer energia, carboidrato, açúcar, né? Então, eu diria assim, para priorizar, sem dúvidas, os alimentos vindos da terra, comida de verdade. No caso de quem tem dor, né? As frutas vermelhas são uma estratégia bem legal. Mango, cranberry, a uva, super rica em antioxidante, resveratrol, muito bom para várias questões do corpo, de saúde. E o abacate, os legumes verde escuros são muito bons também, aspargos, brócolis, couve-flor. Tem muitos alimentos que dá para a gente colocar na listagem de favorável. Não é dessa forma assim também. Porque quando começa a falar do que é desfavorável, Sim. parece que não sobra nada, né? Dá aquela impressão. Primeiro que nós, como população, de modo geral, é Uhum. acostumado a comer muito mal, né? Você já a sociedade come muito mal. Então, quando você tira basicamente o que a sociedade come, parece que não sobra nada. Mas aí você já começou a trazer um monte de coisa interessante que dá para inserir bem na dieta, que dá para substituir. Porque teve gente aí falando que eu não consigo fazer essa dieta, né? Consegue sim, na real, eu falei aqui, obviamente, em tom de brincadeira, assim, não sobrou nada. Eu acho que sobra muito. Você não falou do ovo, por exemplo, que é muito Eu tenho nutritivo. ovo, tenho tomate, tem as sementes mesmo, de uma forma geral. Eu costumo falar nos pacientes para eles, toda semana, tentarem pegar alguma coisa nova dali das sessões de verdura, legume, e dar uma olhadinha no que aquilo vai te trazer de benefício. E realmente dá novos sabores, assim. Porque tem muita coisa, a gente normalmente vai no que está habituado, né? Eu vou pegar aqui sempre a mesma coisa. Mas é importante fazer essa variedade também na alimentação, provar novas coisas, estar aberto a novos sabores, pesquisar que forma diferente que eu posso fazer. Normalmente eu como, sei lá, brócolis cozido, será que dá para fazer ele grelhado? Começar a testar novos sabores, dar essa oportunidade, assim, né? De conhecer coisas novas e benéficas. Mas o cérebro em si, assim, ele busca sempre nos proteger, né? O nosso cérebro é extremamente voltado à nossa proteção. O que não quer dizer que é bom, porque ele erra pra caramba, né? O cérebro consciente, ele é voltado para nossa proteção. E nós vamos falar um pouco de subconsciente, que não é o que nós temos acesso, mas é o que nós guardamos as nossas memórias e experiências. E aí eu vou chegar na minha pergunta, é simples assim. Quando você fala em buscar coisas novas, isso de certa forma é um pouco complexo. Eu estou querendo te colocar mesmo numa situação, tentando conturbar, tá, Adriana? Estou colocando no outro lado. Tá? Não é a ideia facilitar mesmo, não. Estou fazendo o outro papel aqui.
pensando por essa questão, acaba sendo muito difícil. E é bom até que as pessoas entendam a dificuldade. Essa dificuldade ela não é individual, ela é uma dificuldade protetora de si. Por quê? Você tende a querer ter na sua vida o que você conhece desde os seus primórdios, desde quando você nasceu. Ou seja, se os seus primeiros contatos foram com doce, com pão, com biscoito, o seu cérebro já assimilou que isso é seguro. Não que isso é ruim, e que isso nem que é bom, é que é seguro. Você pode estar comendo isso. Nós temos que dar um café para essa menina. Nós podemos estar comendo isso o resto da vida. Mas quando você bota alguma coisa que você não tem hábito de comer, o seu cérebro, inconscientemente, ele liga um alerta. Presta atenção, você que está em casa. Por isso que às vezes você tem dificuldade de experimentar e manter na sua dieta coisas novas e que são fundamentais para você que quer viver sem dor. Se você quer viver com dor também, está tudo bem. Mas para você que quer viver sem dor, você tem que se permitir a viver coisas diferentes, né? Por isso que hoje, quando a gente fala em nutrição infantil, não é minha área, mas eu sou um curioso, na infância, busca-se inserir o máximo de coisas para que a criança tenha contato com tudo e quando ela chega na vida adulta, ela não estranhe nem venha com esse papo de que não gosta, né? Porque ela já está adaptada, ou seja, o seu cérebro, inconscientemente, ele já tirou aquilo de como um fator agressor da sua vida, né? E se tirou aquilo como fator agressor, acaba favorecendo. Entretanto, a sociedade, de um modo geral, Juliana, ela não tem esse hábito de comer aspargos. Eu adoro aspargos. Né? Ou seja, quando você bota assim, parece adoro. que é veneno, essa pistola. Mas, com o tempo, você começa a comer, você começa a se adaptar e você vê que não faz mal, muito pelo contrário, faz bem. Esse fazer mal, faz bem, eu estou falando de cérebro, eu estou falando de inconsciente, eu estou falando das suas experiências passadas, né? Então, como inserir... deixa eu fazer minha pergunta, né? Porque, na realidade, eu fiquei aqui falando um monte de blá, 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 e não falei, eu fiz a pergunta aí, Mariana, vou deixar a Mariana acabar caindo dessa cadeira aí. Como fazer essa a pergunta é a seguinte: como inserir essas coisas tão boas para a saúde como você citou aí e para que o cérebro não veja como uma grande ameaça? Isso que o André está falando, a gente chama de memória afetiva alimentar. E ela acontece mesmo. A gente sempre vai tender a buscar aquele alimento que tem um componente até emocional associado mesmo, que na sua infância era a sua avó que te dava, era a sua mãe que te dava. E aí igual nenhum dá. Não dá. Aspargo, não. Né? Tipo, você chegou na casa da avó. Até hoje, se bobear, chega aqui com um bolo de laranja. Eu falo, vó, não, aí eu tento. Ai, não, lembra aquela sopa que você faz de legume? Adoro. Vamos. Vou trazer sopa. Aí eu tento negociar com ela. Tem dado certo, assim, mas não é fácil, não, porque o pessoal, em geral, de outras gerações, tem uma mentalidade diferente, né? Eles não tinham essa preocupação. Eu acho que eles não tinham, na verdade, esse conhecimento que a gente tem hoje, que hoje é muito aberto. A gente está aqui falando para quem quiser ouvir. Se você quiser aprender um pouco sobre isso, é só abrir seu celular que você vai ter acesso a essas informações. Então, assim, fomos criados assim. E aí, o que fazer, né? O que eu costumo fazer e falar para os meus pacientes é o seguinte: pega aquilo que você gosta. Eu gosto de um bolo de banana. E busca. Gente, hoje na internet tem tudo. Como fazer um bolo de banana funcional. Existe bolo. Tem um bolinho que eu faço aqui que eu gosto. Ele não vai açúcar, ele não vai leite. Ele é maravilhoso. Ele é adoçado com a própria banana mesmo. A gente bota um pouquinho de mel assim na cobertura. Fica maravilhoso. Outra coisa que eu faço muito aqui, que também é questão de memória afetiva. Lasanha de berinjela. Outra opção, eu comia muita lasanha da Sadia quando eu era criança. Era uma coisa que não faltava na geladeira da minha casa, era lasanha da Sadia. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito, me traz memória afetiva. Eu falei, gente, tá, não vou ficar sem a lasanha, né? Que eu gosto da lasanha, mas vou botar massa com queijo, com sódio, tudo isso para dentro. Aprendi a fazer lasanha de berinjela. Joguei na internet como lasanha funcionar. No Google, tá? Joguei. Na época, você já faz, né? Como fazer? Aprendi a receita, pronto. Quibe assado com quinoa, em vez de botar o trivilho.
Mini pizza. Nossa, mini pizza é a coisa mais fácil que tem. Quer mais memória afetiva que tem? Todo mundo tem memória afetiva com pizza, gente. Todo mundo. Então, Mas você faz abobrinha. mini pizza de quê? Você corta a Massa de Detesto abobrinha? abobrinha, velho. Detesto. rodinha na finura de um dedo, assim, mais ou menos, né? É, Ai, eu A odeio abobrinha é abobrinha. Gente, abobrinha gostoso. tem gosto de nada. uma delícia, porque aí que você tempera a abobrinha, né? Você bota salzinho, É, rei, não sabe, não entende. aí É a coloca mulher que nunca foi pra queijo, cozinha. tomatinho, cebola em cima e um manjericão. Bom, pronto, marguerita. Fica muito bom. Não, aqui no meu destaques tem um destaques assim. Vou olhar hoje. Vou olhar hoje. Se eu Faz quiser. Pô, essas coisas muito boas, cara. A Giane faz aqui em casa altas coisas com uma assim e fica gostoso. Tipo, macarrão de. Ela fez um pupum, macarrão esses dias de abobrinha, Macarrão de não sei se é pupunha de é abobrinha. gostoso mesmo, eu Não gosto. sei. delícia. Você acha Macarrão de na feira, abobrinha, de cenoura, isso Porque o também é lance bom. Mas não é tá no macarrão, né, tempero. gente? Não é macarrão, mas é gostoso. não, e assim, vai Pô, mas dá pra dar uma quebrada. O cara come massa todo dia, pô, ele vai Não, mas não deixar tem de nada a comer esse ver com monte de massa macarrão, é isso que todo eu tô dia. falando, assim. É só o formato de macarrão. Não tem nem gosto mais de macarrão. bem. Se você Ah, Então, é o tá no tempero, é o tempero. molho, é Porque mas não é isso, o macarrão. se você fizer um molho com sabor similar, você nem sente que ali não tem macarrão, que é pupunha, que é palmito que você está comendo. Nossa, Não, mas é gostoso mesmo, eu gosto esse também. aí é gostoso. Lasanha Só, de, só que lasanha não de berinjela eu enche, dá adoro, por vontade de eu exemplo. comer Lasanha de É uma berinjela é uma delícia. macia. É uma delícia. Até É, É, então pode faz pizza de ser. Agora, berinjela, porque pô. pizza de abobrinha, Aí. velho, isso aí não me convenceu, não. Não me é convenceu. isso. Desculpa. Não, tem como você fazer com a massa de couve-flor também, acrescentando Ah, ovo. pode ser. Aí vai pré-assa. Tem como você fazer kit com massa de grão de bico, que também fica Ah, eu muito gostoso. adoro grão de Muito bico. gostoso. Grão de bico. Aí você pode, né, fazer o que quiser. Aí, tá vendo? Ó, tem alguém comentando aí que no início falou assim: ah, Agora já Giane tá até com consegue fazer fome, essa né? dieta. Agora fala que come tudo. É, tá com Falou fome, come mesmo. tudo. Aí já É, tá Tá querendo vendo? fazer as receitas. Ó, todo mundo É, olhando os destaques da Juliana. Todo mundo um olhando os monte e de destaques tudo da cedo isso faz Juliana. que eu citei tem destaques dos salgados, porque é algo que eu costumo fazer, assim, bem para essas estratégias do memória afetiva. É legal isso, né? Eu aí. adoro bolo de banana. Pô, aproveita e clica aí, ó, na parte esquerda em cima do vídeo aí. Você clica lá na parte esquerda superior, onde aparece o nome da gente. Tem a doutora Juliana, vai lá, segue a doutora Juliana. E seguindo a doutora Tem Juliana, um vai lá e vê destaque de como é que doce come com cookie, pizza de cookie abóbora. delicioso de cacau com coco. Nossa, maravilhoso. Eu acho melhor do que esses cookies balduco da vida. Juro, eu tô falando sério. Eu acho que fica mais gostoso. Porque esse balduco, gente, não é possível. Acho que não sei se tá perdendo qualidade. O meu paladar. O bom que eu acho que eu acho que você tem conflito Ah, de ela interesse com tem. várias marcas, né? Que você adora citar a marca aqui e, pô, a gente não recebe patrocínio de ninguém, mano. Você já fez É propaganda aqui para verdade, é Sadia, para verdade. Baduco, para sei lá. Pô, faz propaganda com um monte de gente aqui, sem autorização, pô. Você tá pensando que esse negócio aqui é zoado, que você chega e sai fazendo propaganda? A outra já fez propaganda do Eu canabidiol falei ali, ainda bem que não falou a marca, eu tava aqui só canabidiol, não esperando falei, não para falei. ver se. É, tava aqui esperando ver se cai um cascaio, porque tá Eu fogo não, falei essas propagandas que vocês canabidiol. fazem aqui. Não, sem querer, gente. Hum, É instinto. tô brincando. Não, mas Assim, foi muito legal as ideias que você deu, né? Que eu acho que é importante. Ó. E tem muito disso mesmo, assim, que o André falou, que você falou. É super comum a gente encontrar as pessoas falando que é difícil fazer dieta, que é caro fazer dieta. E na verdade não é, é o contrário, né? É muito mais fácil e muito mais barato. E não é muito. dieta, na verdade, é só comer comida. É porque as pessoas estão muito acostumadas a comer industrializado, né? Mas é só comer comida. Eu mesmo não faço dieta. Mas, assim, tem paciente que precisa de dieta, casos e casos. Né? Eu digo assim, faça reeducação alimentar. Aprende a comer direito. Não estou falando de pacientes que realmente precisam de uma dieta restrita, né? Tem casos e casos. Mas agora, eu só quero estar saudável. Eu só quero não sentir dor. Eu só quero estar bem, estar, né, bem disposto. Como que Ó, eu
a doutora Juliana é muito difícil marcar com ela. Se eu fosse vocês, não marcava com a doutora Juliana lá na Relive, porque ela vai acabar tirando a dor de vocês. A gente também precisa dos pacientes também para a gente tratar. Se eu fosse vocês, não marcaria com a doutora Juliana. É uma besteira. Ela arrasa. Ela ainda é, ó, e ela ainda é ótima de suplementação, de chás, de aromaterapia. Fala pra gente, Ju, fala assim, qual que você acha que é o suplemento essencial que não pode faltar para o paciente fibromialgia? Tem alguns, né? O ácido alfa-lipoico é muito bom. O paciente que em geral a maioria tem, né? Porque dorme mal, indisposto, a coenzima Q10, sou apaixonada por coenzima Q10. Eu gosto muito de adequar, obviamente, as taxas do paciente, né? De uma forma em geral, porque a taxa desequilibrada não adianta. Você pode tacar ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, probiótico, vitamina, tudo no paciente que não vai resolver, você não vai surtir efeito se você não corrigir a deficiência nutricional dele já estabelecida. Que, em geral, quando já está estabelecida, a gente precisa suplementar primeiro para depois manter com a alimentação. Porque corrigir deficiências só com a alimentação é muito difícil. É muito difícil. Cara, eu acho que isso que você falou assim, maravilhoso, porque é o que a gente mais pega, né? Assim, você com certeza mais do que eu, né? Mas a gente sempre fala sobre alimentação e a gente sempre encaminha para os nutricionistas, para você, né, nutrólogo, para fazer um acompanhamento mais preciso. Mas o que a gente mais escuta é isso, né? O paciente ele quer continuar com os mesmos hábitos que ele tinha e espera que a gente às vezes prescreva uma fórmula que vai resolver aquele problema, mas é impossível, porque eu gosto muito da analogia do incêndio, da fogueira, né? Então, se você continuar jogando querosene na fogueira, então se você continuar com aqueles hábitos ruins, continuar comendo porcaria, continuar industrializado, a suplementação, ela não consegue jogar água suficiente para apagar essa fogueira, é impossível. Então, você tem que fazer a sua parte e parar de jogar o querosene na fogueira mesmo, né? E muita gente não percebe isso, infelizmente. Então, é comum nos retornos dos pacientes. Os pacientes até tomam a suplementação que a gente indica, até fazem os manipulados, mas continuam comendo industrializados, continuam fazendo dieta, continuam se alimentando à base de carboidratos. E não funciona, né? É jogar dinheiro fora, né, gente? Exatamente. É caro, né, a suplementação. Exatamente. Eu falo que o tratamento, ele é, obviamente, disciplinar, mas o comportamental, que os pacientes menos prestam atenção, menos acham que é importante, é o mais importante. Né? Se não tiver ele, eu posso fazer a melhor fórmula do mundo, vocês podem fazer a melhor prescrição para dor que existe e não vai surtir efeito. E não mudar seus hábitos. Não só a questão da alimentação, né? Atividade física, cuidado da saúde mental, e muito cuidado, e prestar atenção, e terapia, respiração, meditação, tudo isso. Tem que estar tudo muito bem alinhado, para a gente ter um tratamento legal, né? Ju, eu quero saber o seguinte, está chegando ao final. Sim, hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, que daqui a pouco, culpa minha, na real, hoje. A Mariana poderia ter entrado pela página Relive, que vocês iam ficar aqui batendo papo mais tempo, mas ela acabou não deixando para eu entrar. Mas está tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta para você. Está formulada, vai sair agora. É só um drama, só para a pessoa ficar mais atenta à pergunta. É demais hoje. Porque é o seguinte, no dia de fevereiro, tem um evento, Fevereiro Roxo, você vai ter lá 25 minutos, 30 minutos da possibilidade de fazer da sua palestra. Que, na verdade, não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo, acredito que vai ser isso. Não sei se bem se não vai ser nada disso, mas eu estou deixando ele falar. Deixa ele. Guarda um segredo. Tudo bem. Mas, assim, vai valer a pena a pessoa sentar lá e levar uma caneta. Vai ter lá caneta e papel, porque você vai dar dicas precisas para como a pessoa reestruturar. Com certeza. Inclusive, esse bloquinho pode vir com algumas dúvidas, porque é importante a gente saber o que vocês não entendem muito bem, o que não ficou muito esclarecido sobre a sua alimentação, sobre o que é muito importante para o seu tratamento, no quesito
do seu estilo de vida mesmo. Não só da alimentação, suplementação, dos chás, do que precisa fazer parte da sua vida para você finalmente se livrar aí dos quadros de dor, né? Eu vou falar algumas coisas, você fala se é Pode. bom ou se é ruim. Pode ser? O pessoal interagir. Se eu vou lembrar, ver se eu vou lembrando aqui. Se eu for lembrando, a Mariana também me lembra daí também, viu, Mariana? Você cita também coisa aí, viu? Eu vou citar daqui, você cita daí. Temos mais 5 minutos. Creatina, é bom ou é ruim para paciente Para quem? fibromialgia? Para paciente fibromialgico? Bom, bom, porque você vai aumentar a massa magra do paciente, né? Você tendo uma massa magra com mais ATP, com mais energia para você se movimentar, para você se exercitar, o paciente tende a não ficar muito em sedentarismo, sair desse processo de sedentarismo, aumentar a taxa de metabolismo basal dele, logo ele vai queimar mais caloria, ele vai parar de acumular caloria ali em excesso, né? Vai parar de juntar peso. O tecido adiposo, que é a gordura do nosso corpo, ela é inflamatória, né? Ela produz toxinas. Então, para o paciente que já sofre de dor, não é interessante eu ter mais tecido adiposo, é mais interessante eu ter mais músculo. A creatina funciona aí, ela te ajuda a criar mais massa muscular, né? Sai do sedentarismo, perder mais gordura e tudo mais. Então, com certeza é bom. A creatina também tem outros benefícios, né? Até para neuroproteção, né? Cognição. Bem, Cardiologia. recuperação muscular, força muscular, ele é de evidência mais alta, né? Assim, dos suplementos para performance mesmo, para melhorar ali seu desempenho físico, ele é o com maior nível de evidência. Eu acho que creatina, todo mundo tinha que tomar creatina, assim, sabe? Eu sou mega fã. Tá Eu tomando tomo. creatina, Mariana? Já tem tempo. Tem uns 2 anos que eu tomo todos os dias. Juliana, eu eu tomo sei há que anos. toma, né, Juliana? Eu tomo. Você toma 3 ou 5, 3 Eu ou tomo 5 gramas? 5, mas de 6 em 6 meses eu faço um esquema de ajuste de dose também, dá para a gente fazer, de aumentar durante uns dias e reduzir para 5 novamente. Qual a principal diferença da dieta para perder peso e dieta para tratamento da dor? Simples. Uma é para perder peso e uma é para controlar a dor. Juliana, qual que é a principal diferença da dieta para perder peso e dieta? Então, para quem quer perder peso, tem que tomar muito cuidado, inclusive com as frutas, por exemplo, que tem bastante carboidrato, né? Agora, estou falando de um paciente que só quer analgesia, ele tem dor, ele está com IMC normal, ele, né, o peso dele está adequado, ele está com massa magra adequada, ele consegue flexibilizar um pouco mais dessas quantidades de fruta, que envolve carboidrato, frutose. Então, seria basicamente a principal diferença, assim, para quem Eu quer. acho também que assim, quando você faz uma dieta para perder peso, né, Juliana, você implica restrição calórica, né? Obrigatoriamente. Até tem, assim, né? Eu já vi, assim, todo mundo já viu isso, né? Às vezes a pessoa não come, não é uma dieta que é nutricionalmente rica, né? Esses vigilantes do peso, né? A pessoa conta calorias, simplesmente não interessa o que ela come. Uhum. Você tem uma restrição calórica, você perde peso. Agora, quando você está pensando em dor, não, né? Aí você vai pensar mais em, como você falou, nessa questão anti-inflamatória, né? Na qualidade nutricional e no controle glicêmico. Mas assim, isso varia muito, não dá para generalizar. Por quê? Claro que a gente tem que ter, para perder peso, né? Uma diferença entre o que você consome e o que você gasta, né? Agora, não necessariamente eu preciso reduzir tanto a minha caloria. Depende do que eu gasto. Se esse paciente faz um treino super intenso de 3 horas, não faz sentido deixar ele com um déficit calórico, sabe? Então, não necessariamente. Esse mesmo paciente que treina 3 horas, ele pode estar querendo perder peso. Mas eu não posso deixar ele com um déficit muito, 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 muito calórico, né? Senão ele não vai ter força, energia para estar realizando esse treino de 3 horas que ele realiza. E começa a perder também o que Exatamente. não Então, deve, né, esse Mariana? Ó, Juliana. específico, Consumir não muita dá para massa magra. generalizar que vai ter que ter déficit calórico. Vai ter, quer dizer, vai ter que ter essa diferença aqui de déficit calórico entre Sim, treino é e déficit calórico, não necessariamente restrição, é isso que você quer dizer.
Exatamente. Você vai ter que ter déficit calórico, mas não necessariamente a dieta com tão pouca caloria, né? Me corrija aí só para eu tentar aqui simplificar aqui para mim, lá de casa, lá que perguntou. Na realidade, quando fala muito nas dietas para dor, você está falando um pouco, sim, em algumas restrições alimentares, pensando mais no potencial inflamatório, lembrando que a dor crônica é uma doença inflamatória. E num paciente sensibilizado, esses alimentos ele pode acabar agravando o estado ou dificultando simplesmente que a gente controle a dor deles. Na dieta para emagrecer, eu acho que acaba podendo, Tá certo? me corrija, Juliana, se eu estiver errado, mas acaba podendo entrar todo tipo de, quase todo não quer dizer porcaria, tá, gente? Estou falando de alimento, todos os alimentos, ou seja, sem restrições, aí que vai trabalhar a nutrologia juntamente com a nutrição, a quantidade calórica e como eles vão trabalhar esses alimentos ali dentro. No controle da dor, acaba sim tendo, pelo menos durante algum período, alguma restrição de algum tipo de alimento. Exatamente, Não é isso, exatamente Juliana? isso. Exatamente isso. Muito bem. Ó, eu acho que já deu. Eu ia perguntar outras coisas, mas vocês falam demais. Eu ia perguntar sobre o BCAA, se é bom. Bom ou ruim? Só fala assim, bom ou ruim? BCAA. Aminoácido, né? A gente pode... É bom para Bom ou suplementar ou ruim? não? Bom ou ruim? Isso que você quer saber. É bom para suplementar no paciente fibromialgico. Sim, Creatina, você já disse que sim. botou verdinho. É bom. BCAA, Então, que são aminoácidos depende. Ele já está essenciais. É bom ou ruim? suplementando muita coisa. Como é que tá isso? Não, vamos lá, É vamos lá. bom ou Se o ruim? Essa é a paciente está... Não, brincadeira do André. Se o trem. paciente Tá, está tô brincando, pode com falar. dinheiro ilimitado, bom, Dinheiro, bom. supondo que é dinheiro Agora, se ilimitado. eu precisar priorizar ali, existem coisas melhores. É isso que eu, Sim, né? Que não, eu penso muito nisso. As prescrições não saem baratas. A gente sabe que suplemento não, são caras. Caras, assim, existe um investimento relativamente que tem que ser muitas vezes pensado de acordo com a individualidade. Mas vamos de novo, vou começar a brincadeira de novo. bom, Creatina, bom ou ruim? bom, BCA, bom ou ruim? Ah, coenzima maravilhoso. Q10. Boto na frente de todo mundo. Hã? PQQ. PQQ. Na frente de todo mundo, na frente de todo mundo. Ótimo também. PQQ. Ótimo. Perfeito. Cúrcuma. Boto, boto, não, eu boto Tá na bom. frente a coenzima Q10. Se tiver que escolher entre um e outro. Complexo B. Então, Vitaminas do vamos complexo B. dosar para ver quanto é que tá a taxa do meu paciente. Mas Não, eu estou supondo nas situações que para necessitam. quem está Então, nós não estamos prescrevendo aqui, não. suplementando, para quem está com deficiência, tudo que tiver deficiente, a gente tem que repor, né? Otimizar os níveis de vitamina do paciente. Tá. Maravilhoso. Magnésio. Saúde mental, super importante. A questão do psicológico, sintomas depressivos, ansiedade. Então, muito importante ter um nível otimizado de magnésio. Perfeito. Não dá para a gente colocar para todo mundo. Se estiver já com muito antidepressivo ali, né? Porque ele vai aumentar seus níveis de serotonina. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso também. Eu espero que ninguém marque consulta com a doutora Juliana. Ela vai tirar mais Mas tempo da gente. Não é isso, não. Para finalizar, só responde você tem um minuto para fechar falando sobre microbiota intestinal. Fundamental. Intestino. Fundamental. Tratar a modulação intestinal em todo mundo, sem exceção. Essa é uma resposta que não tem exceção. Modulação intestinal. Intestino De ruim jeito nenhum. não controla dor. E hoje em dia, dificilmente tem alguém que não tem um intestino ruim. Porque vira e mexe, qualquer um consome industrializado, porcaria, álcool, isso destrói microbiota intestinal. Então, a gente, sem exceção, tem que tratar o intestino de todo mundo. Mariana, a Não palavra é tem o que sua. falar, né, gente? Juliana brilha demais, né? Maravilhosa, arrasa muito. Estou aqui aprendendo muito com ela, como sempre. Muito obrigada, viu, Juliana, por você ter aceitado o nosso convite, participar da nossa live e mais ainda do nosso evento. Eu tenho certeza que você abrilhantará muito o nosso evento no dia 11 de fevereiro. Estaremos lá. Confirmado. Muito bem.
dia 11 de fevereiro, a partir das 7 horas da manhã, Da guarderia. na praia da Enseada, em frente à guarderia. Vai ter lá a nossa tenda bacana, nosso som funcionando bem, uma equipe legal para receber todos, várias canoas para passear, massagem, etc. Hoje foi um dia de muitas dicas aí, viu? A Live Juliana brilha produtiva, muito, viu? maravilhosa. Live boa, viu? Muito boa live. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá na página. Lá na bio, link tá na bio. Fala, meu pai. Não na deixem bio. de se inscrever, vai lá no por link favor, da bio, porque clica, ficam sem mesmo. se inscreva. Não será para todos, mas pode ser para você. Né? E vamos falar muito lá, um bate-papo, vai ter mesa redonda. Mesa redonda vai ter. Leva o caderninho. Não, vamos ver se a gente dá um caderninho, se for para ter coisa para anotar. Vai ter mesa redonda? Mas eu tenho que perguntar, me corrige no meio. O homem tá inventando coisa agora, gente. Aqui, essa hora do evento, gente. É uma mesa redonda, um bate-papo, pessoas conversando, é isso. Gente, quem vai na praia assistir palestra? Só o doutor André mesmo, gente. A gente vai conversar, tirar dúvidas. Muito bem. Nada de palestrinha. Ó, vai ter alongamento, aula de funcional, dança. Isso que a gente vai fazer. Vai ter yoga, vai ter mindfulness, vai ter tudo isso. Top. Nada de palestrinha. Para de inventar, doutor André. Doutor André quer trazer coisa chata, gente. Não, vai ser top. Vai ser lindo, isso aí. Vai ter. Eu gosto sempre de falar, porque é um evento inédito no Brasil. A gente vai ter a primeira remada em prol da fibromialgia, né? Remada roxa também, que vai ser incrível. Vai ter dança. Ano passado foi um sucesso a dança. Sucesso absoluto. Todo mundo dançou, todo mundo se divertiu. Inclusive, sim, doutor André sabe. Aqui na Relívio só tem mulher, Ângela. Só tem doutor André aqui. Só tem doutor André, o resto tudo mulher. Ano passado, inclusive, quem não viu, corre lá no feed, que nosso vídeo do Fevereiro Roxo do ano passado tem doutor André cantando, rebola, bate de ladinho, desembola, bate. Dançou na frente do palco. Então, não percam. Doutor André sempre nos proporciona momentos únicos eu tenho nos nossos algumas eventos. vocações. Dançar, cantar, Nossa, acho que tipo você assim, tem nasci muito para talento. isso. Como dançarino, você é assim, um exímio médico da dor. Maravilhoso. Segue na medicina. Maravilhoso médico da dor. É a sua área. Mas eu tenho um pouco de receio de ficar fazendo isso, porque senão daqui a pouco eles vão querer me tirar da medicina para me levar para outro canto. E eu gosto muito disso aqui. Pessoal, Ju, obrigado, viu? Mariana, obrigado, viu? Você que está em casa, obrigado também. Vai ser... O que é? Gente, estou... Tá. Dependendo da ajuda, nós estamos aí. Manda mensagem para a Relívio. Não sei se tem espaço ainda, mas nós temos nosso espaço lá para isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Que Papai do Céu abençoe imensamente a vida de vocês. Que vocês tenham uma semana aí simplesmente incrível, como vocês merecem. Afinal, vocês são seres que merecem o melhor do mundo. Até segunda-feira que vem. Aí, assim, às 19 horas, estaremos aqui ao vivo, direto da Relívio, não sei quem. Mariana também. Mariana, mais alguém. Beijo. Show de bola. Tchauzinho, boa noite. Bom descanso todo mundo.